20 jogos, tem 76,7% de aproveitamento, só perdeu 2 partidas, 33 gols marcados, mesmo número do Atlético, com mais jogos, e 11 sofridos. Títulos, ganhou a Recopa e o Paulista, também já ganhou 2 para começar a brincadeira. E as 2 derrotas do Palmeiras pro Chelsea na final do Mundial e pro São Paulo. Tá bom, não tá? Foram os jogos que o Palmeiras perdeu no ano. Justifica, não justifica? Justifica. E o Atlético com os reservas, né? Foi o jogo contra o Uberlândia, foi Vila isso? Nova. Vila Nova, a derrota, mas também com os reservas. Você já falou de goleada hoje, é isso, Palmeiras? O Galo também goleia hoje? Tem, contra o Tolima, hein? Aliás, Tolima, lá, nenhum brasileiro jamais fez um golzinho, hein? Não meteu gol, não balançaram a rede lá não, viu? Teoricamente é mais difícil. Analisando a grosso modo, só pensando na tradição futebolística dos países, o Palmeiras tem um adversário mais fraco. Sim. O Tolima não é o top da Colômbia, mas é Colômbia. É outro futebol. A Venezuela é bem frágil, né? Venezuela e Bolívia. A Bolívia ainda tem o fator altitude que muitas vezes ajuda os times quando jogam em casa. A Venezuela nem isso. O Palmeiras, se jogar o futebol que sabe, pode acontecer uma goleada assim contra o Deportivo Táchira. Eu arriscaria aí um 3-0, 4-1. O Palmeiras está jogando muita bola, não é de hoje, desde o início. O Palmeiras já se preparou lá para jogar o Mundial no início da temporada e está voando. Mostrou isso no Paulista, teve um jogo muito ruim no primeiro confronto contra o São Paulo e conseguiu se recuperar, o que era muito difícil e ele conseguiu. Claro que ele é favoritaço contra o Táchira, como o Galo também é. Aliás, são os 2 times os maiores favoritos à Libertadores. Quer dizer que vão ganhar a Libertadores? Claro que não. Ainda mais um mata-mata, às vezes em um jogo, uma noite que você está ruim, acaba com a sua campanha e você fica fora. Mas, para mim, a gente considerando-se que o futebol brasileiro, no momento, é o mais forte da América do Sul, é o que tem mais investimento, onde rola mais grana no momento, é aqui, os 2 times mais fortes são esses, desde o ano passado e continuam sendo. O Galo, que mudou de técnico, mas continua jogando o mesmo futebol, pelo que a gente tem visto, e o Palmeiras, que manteve o técnico e está voando. São os 2 grandes favoritos, na minha opinião, a Libertadores. E hoje o Galo contra o Tolima, mesmo fora de casa, também tem favoritismo. Não acredito que haja uma diferença tão grande como há em Palmeiras em relação ao Táchira. Um 2-0, assim? 2-0, 2-1. O Hulk vai jogar? Vai, né? Vai ter gol. Opa, então já tem 1-0. Já larga com 1-0 o time do Atlético Mineiro. Rafa, o Abel falou aqui, são os 2 grandes favoritos. Concordo, acho que todo mundo concorda. O Flamengo desgarrou um pouquinho aí porque está com algumas interrogações. Mas são os 2 grandes favoritos. Eu te pergunto, entre os 2, tem alguém um degrauzinho acima? Hoje, acho que o Palmeiras estaria, não diria um degrau, mas metade de um degrau acima pela reação. O futebol tem muito disso, né, William? A última impressão sempre é aquela que predomina. Então, a maneira como o Palmeiras reage na decisão do São Paulo e do Campeonato Paulista é uma maneira que realmente chama muita atenção. Uma imposição raríssima de se ver no futebol, ainda mais em clássicos, jogos decisivos. Então, acho que essa imagem está muito forte. E aí, com base nela e também toda a desenvoltura de um trabalho muito mais longo por parte do Abel Ferreira, a gente pode concluir que há essa pequena vantagem do Palmeiras numa comparação direta contra o Atlético Mineiro. Mas ela é tão pequena que ninguém tem a ousadia, ou como diria o Felipe Melo, ninguém teria a ousadura de chegar e dizer que uma eventual vitória num jogo entre ambos, do Atlético e do Palmeiras, seria uma zebra, longe disso. A gente tem aí, sim, nos 2, os 2 representantes que vivem o melhor momento do futebol brasileiro, são os 2 melhores times, os 2 trabalhos com mais consolidação. Houve a troca para o técnico do Atlético, mas o time manteve uma pegada, manteve uma característica de jogo, e que tem 2 jogadores que estão pedindo passagem para serem observados em algum momento pelo Tite, né? Veiga e Hulk. Aparecem em pré-lista, aparece aqui, aparece acolá, tem ainda mais um tempo até a Copa do Mundo, e o Hulk já disputou o Mundial e deu o azar de pertencer àquela geração do 7-1. Mas é um jogador muito competitivo, assim como o Veiga também é, além da qualidade. Eu acho que são 2 times, né, Palmeiras e Atlético, em condições bem parecidas, e estou com o Abel. Pelas circunstâncias, a tendência é que o Palmeiras tenha menos dificuldades do que o Atlético. Rony Piquerez, Marcos Rocha e Danilo. São 4 desfalques hoje para o Palmeiras. O Abel está acreditando numa vitória mais tranquila.
pode comprometer de alguma forma ou não assusta? Porque principalmente o Danilo e o Rony aí... Marcos Rocha também. Também. Marcos Rocha também. Eles farão falta, William. Agora, o Palmeiras está no momento... A gente está falando de titulares. Tanta confiança, o time é tão bem treinado, tão organizado, tão forte coletivamente, que esses desfalques talvez eles tenham um peso menor do que em uma outra situação. E tem bons reservas, né? Então, tem bons reservas, né? O que a gente para pensar aí, por exemplo, o Jailson... Mike, Jailson... aí fica Mike, Jailson... Talvez o Verón. Veron e o Jorge, né? Veron, o Wesley e o Jorge. E o Jorge. Seria isso, né? Assim, William, eu acho que se a gente estivesse falando de um time que tivesse mais dúvidas nesse momento, não tivesse tão organizado, tão bem coletivamente, tão bem treinado, eu acho que os desfalques seriam um peso ainda maior. Porque são jogadores importantes que não podem jogar hoje em São Cristóbal. Marcos Rocha é um lateral que comete pouquíssimos erros, super vencedor e tem jogado muito bem. O Danilo, a gente viu no domingo, entre outras coisas, o que ele pode fazer. Sim. Ele dá uma opção de jogo que o Jailson não dá ainda e não sei se dará, porque é um outro nível de jogador. Característica também. Né? O que faz mais falta para mim é o Danilo. Mas a impressão que o momento do Palmeiras é um momento tão especial em relação ao trabalho do Abel Ferreira, com esse grupo principalmente, que esses jogadores têm um peso eles não jogarem. Mas eu acho que não é um peso para deixar o Palmeiras com favoritismo menor, ou com risco de perder o jogo em São Cristóbal pelo trabalho que é feito pelo Abel Ferreira até agora. Tem Hulk, né? Do lado do Atlético Mineiro, como disse o Abel. Tem muitos outros bons jogadores. E aí tem muitos outros bons jogadores. Aí eu te pergunto... O Palmeiras já perdeu algum jogo fora de casa com o Abel Ferreira na Libertadores? Não, porque está invicto ao recorde na Libertadores de jogos fora. Não, perdeu em casa, né? Fora de casa não. Perdeu em casa, perdeu para o River Plate. Isso, em casa. Aí eu vou te falar uma coisa, o Atlético Mineiro não perdeu ano passado na Libertadores. Não perdeu. O Atlético Mineiro não perdeu na Libertadores ano passado, inclusive. Foi eliminado invicto. Você pode ser eliminado. Tem semelhança com o time do ano passado. Muita semelhança. A maneira de jogar, eu acho que o Mohamed é uma maneira inteligente. A gente conversou já sobre isso aqui, né? Não chegou querendo fazer o seguinte, eu vou mudar tudo, não. O trabalho é tão bom, tão vencedor, eu não preciso ficar mudando tudo. Né? Ele vai colocando aos poucos. Eu acho que de maneira inteligente o Turco Mohamed tem trabalhado até agora no Atlético. Os dois melhoraram em relação ao ano passado? O Palmeiras e o Atlético, prof? Acho que o Galo manteve. O Palmeiras, sem dúvida, melhorou. É o melhor Palmeiras. E o equilíbrio entre os dois continua muito grande. A gente não pode esquecer que o que definiu o desequilíbrio entre os dois no ano passado foi um gol fora de casa. Coisa que esse ano já nem existe mais. Então, continua muito, muito igual. Eu acho que falar em final antecipada de Libertadores, ou dois favoritos, nos últimos anos a gente não está acertando uma. É verdade. Porque no ano passado a gente não punha o Palmeiras. No ano retrasado a gente não punha o Santos. Né? Então, no ano que devia ser Flamengo e Palmeiras, teoricamente, não foi. No ano que devia ser Galo e Flamengo, se a gente faz essa análise no começo do ano passado, ia estar falando de Galo e Flamengo. Também não foi. Então, em Libertadores, isso é um torneio agora mais longo do que era. São claramente duas Libertadores, uma da fase de grupos e a outra do mata-mata. Agora, uma certeza eu tenho, e até em cima do que nós não vimos ontem, é a certeza de que vamos ter melhor futebol. São dois times que hoje nos proporcionam um futebol que Flamengo, mesmo com todo o seu potencial, e Corinthians com esse acerto que ainda não aconteceu, só para ficar nos dois que jogaram ontem, não proporcionam. Então, eu vou mais com calma. Acho que o Palmeiras vai perder um pouco do brilho, né? Sem o Danilo, o time é menos brilhante. Não acho que é uma sobreposição assim, não, então vai jogar tão mal como jogou contra o São Paulo. Não, não é isso. Mas vai perder um pouco, vai ser menos faceiro, a bola vai sair menos fácil do meio-campo. Isso talvez até complique essa partida no sentido do resultado. Ainda estou com o Abel. Eu acho que uma diferença de 3 gols hoje, em relação ao que é o futebol do Táchira e da Venezuela e o que é o futebol do Palmeiras, não espantaria, né? É bastante plausível. O Galo vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas também passará. Vamos fazer um intervalinho aqui no nosso Futebol 360. Hoje você confere a estreia do América